Olá, é um prazer ter novamente a sua companhia aqui no TMTM. E pessoal, o programa hoje foi feito com um carinho especial para você, nosso espectador. No quadro gastronômico, nós vamos fazer um estrogonofe de camarão com um toque diferente. No quadro 60 e mais com Antônio Carlos, nossa conversa com Vanderlei de Oliveira continua. E ele apresenta Ana Luísa dos Anjos Garcês, uma atleta de 63 anos, campeã. No quadro Carreira em Pauta, com Nayara Maia, nós vamos falar da importância do feedback do liderado. E você aí de casa, sabe o que é otohematoma? Não? Então acompanhe o Minuto Pet com a médica veterinária Evelyn Daphner. E no quadro Tá no Astral, com Nanda Costa, nós vamos fazer as previsões do signo regente do mês de junho, Gêmeos. Vamos começar a parte gastronômica do nosso programa agora. Gente, para esse estrogonofe, nós vamos precisar de 1/4 de cebola ralada. Aqui eu fiz um mix de cebola roxa para dar um gostinho especial e cebola branca. Nós vamos precisar de 3 dentes de alho amassados. Vou usar o sal dourado, 3 colheres de azeite de boa qualidade, meio quilo de camarão. Aqui eu estou utilizando camarão rosa. Um sachê de molho de tomate e uma caixinha de creme de leite. Vamos começar o nosso prato? Pessoal, como sempre, nós vamos pegar a cebola, o alho e fazer aquele refogado especial. Que eu canso de falar para vocês, esse cheirinho da cebola e do alho é muito bom, não tem como não gostar. Nesse momento, quem quiser, é o que eu costumo dizer, você pode temperar do jeito que você quiser. Eu tenho o hábito de colocar o orégano junto, porque o orégano é um antioxidante natural. E é sempre bom quando a gente pode aliar o prazer de comer com coisas saudáveis. Quando a nossa cebola, mesmo sendo roxa, começa a ficar transparente, é a hora da gente colocar o camarão. Então, estou pegando meio quilo de camarão. Ele estava congelado, pessoal, por isso que tá com um pouquinho de água. Eu vou tentar não derrubar essa água. Hoje não é o primeiro prato que eu faço com camarão. E eu sempre expliquei para vocês que quando o camarão ele começa a envergar é porque tá no ponto. Então, a gente vai refogar esse camarão. Agora, a gente pode aumentar um pouquinho, deixar em fogo médio. Agora que vai vir o truque que eu utilizo. Pessoal, antes de eu colocar o truque, nós vamos colocar um pouquinho de sal. Como vocês podem ver, eu estou utilizando o sal dourado. É aquele sal que eu ensinei a fazer, que vai açafrão, vai louro, manjericão. Então, só o sal por si já dá um toque especial. Aumentar um pouquinho mais. A gente mexe bem. Enquanto a gente está mexendo aqui o nosso camarão, eu quero dar um recadinho para você, nosso espectador. Todos os quadros do TMTM possuem uma coluna na
awtvnews.com.br. Lá, tanto eu, quanto a Nanda, quanto a Nayara, nós fazemos uma matéria do que foi falado aqui no programa. Então, na próxima semana, com certeza, essa receita vai estar por completo na minha coluna Tá na Mão, Tá na Mesa. Eu amo camarão, pessoal, então esse cheirinho do camarão subindo é muito bom. E é um prato rápido, um arrozinho, uma batata palha. A gente não precisa de mais nada. Eu falei para vocês que eu ia ensinar o pulo do gato. Pois é. Tá acabando aqui, mas eu fiz questão de mostrar. Eu gosto muito do ketchup do Madeiro. Ele tem um toque de canela. É um toque diferente. De cravo, desculpa, pessoal. Eu confundi aqui. Ele tem um toque de cravo. Então, ele dá um sabor especial. Então, a gente vai colocar um pouquinho desse ketchup de cravo, com cravo, né, melhor dizendo, no nosso estrogonofe. Enquanto a gente está cozinhando o camarão, que é para ele pegar bem o sabor. Vocês podem perceber que alguns já estão começando a querer cozinhar, ó. Esse aqui é um deles, já tá ficando mais branquinho e curvadinho. Enquanto isso, mais um recadinho para você aí de casa. Perdeu o programa, pegou o programa pela metade e queria saber do quadro anterior, do que aconteceu no quadro anterior, não tem problema. Sabe por quê? Todo domingo, na parte da noite, ou mais tardar na segunda-feira de manhã, nós subimos para o YouTube, no canal oficial da AWTV, ou seja, AWTV Oficial, o programa TM daquela semana. Então, perdeu o programa, pegou pela metade, não tem problema, é só acessar e ver o programa por inteiro. Pessoal, nosso camarão já está borbulhando. Agora, nós vamos pegar e esperar secar um pouquinho mais essa água. Eu sou suspeita para falar. Caiçara ama um camarão. E olha, vou ser bem sincera com vocês. Vocês sabem, eu compro pacotinhos na Swift, geralmente, porque hoje eu não moro mais no litoral. Só quando eu vou para o litoral que eu compro peixe fresco. Mas o preço do pacotinho não tá tão diferente do quilo da carne não, viu? Compensa muito. Ó, gente, agora nós vamos colocar o molho de tomate. Misturamos o molho de tomate no camarão. E agora o toque final, que é uma caixinha de creme de leite. Como sempre, não poderia usar outra marca, a não ser a Piracanjuba. Olha a consistência, gente, desse creme de leite. Na minha concepção, a melhor marca no mercado hoje. Quem quiser aqui, pode colocar agora champignon. Então, pessoal, esse aqui é o nosso estrogonofe de camarão. Como não
piscar de olhos, tudo preparado para degustação do nosso estrogonofe de camarão. Pessoal, olha o detalhe do nosso arroz, a cor dele. Isso é devido ao sal dourado, ao açafrão que tem na composição dele. Agora, olhem só esse prato, olha essa fumacinha saindo. Imagina essa fumacinha na sua cozinha, na sua mesa, no almoço de domingo. Então agora nós vamos pegar um pouquinho de estrogonofe, colocar aqui no prato. Quem quiser, para complementar esse prato divino, só um pouquinho de batata palha, ou até mesmo uma batata rústica, fica bem legal. Então agora, o momento mais esperado. Pessoal, eu sou suspeita para falar, porque eu amo camarão, sou caiçara, e foi eu que fiz. Mas eu quero saber você aí de casa. Se você fizer, nos mande fotos, fale o que você achou. A gente vai ter o maior prazer em mostrar a sua foto aqui no programa. Simplesmente divino. Agora, fiquem com o quadro 60 e mais com Antônio Carlos. Sejam bem-vindos a mais um programa 60 e mais. Hoje daremos sequência ao programa anterior, que o tema foi Corrida de Rua. E com o Vanderlei Oliveira novamente para nos contar um pouco mais sobre os detalhes de uma boa performance em corrida de rua. É com você, Vanderlei. Sejam bem-vindos ao programa 60 e mais com Antônio Carlos Perreto. Estamos aqui no Centro Olímpico, no centro de referência do treinamento. E essa pista aqui recebe o nome de Ademar Ferreira da Silva, que foi bicampeão olímpico no salto triplo em 1952, em Helsinki, na Finlândia, e em 1956 em Melbourne, na Austrália. Ele foi professor de educação física, diplomata, um grande exemplo do atletismo nacional. E aqui o centro de treinamento do Centro Olímpico é, como falei, a referência do treinamento no Brasil. E vamos dar algumas dicas para quem quer iniciar a prática da corrida. O primeiro passo é procurar o seu médico, fazer todas as avaliações físicas. Hemograma completo, por exemplo, é importante para saber se o seu sangue está equilibrado, se não tem nenhuma deficiência. Anemia normalmente é muito comum quem não tem uma boa nutrição. Fazer o ergoespirométrico, que é a corrida ou caminhada na esteira, que é muito importante para saber como está o seu coração para iniciar uma atividade física regular e constante. Ir ao seu ortopedista para ver se não tem nenhum desnível na coluna, algum problema nos joelhos, nas articulações. Em mãos de todos esses exames positivos, o seu médico vai dizer: agora você pode começar a fazer uma atividade física regular. Então, sempre comece de uma forma tranquila, sem exageros. Se você está com 60 anos, 70 anos, 80 anos, nada impede que você possa iniciar uma atividade física, em especial a corrida. Se você está de pé, você pode correr. Se você está andando, você pode correr. Então, comece devagar. Por exemplo, quando você pega um piso plano, como aqui na pista, você pode começar fazendo 1 minuto devagar, 2 minutos caminhando, e assim você vai aumentando a cada semana, a cada mês. Em um ano, se você continuar nessa sequência, em um ano você vai conseguir correr praticamente 1 hora, dia sim, dia não, que já é o suficiente para você ter um bom condicionamento físico. Mas no começo, vá devagar, seja regular e faça tudo com vontade que você consegue chegar lá. O segundo passo é ter a orientação de um profissional qualificado, especialista em corrida. Hoje, por exemplo, eu estou aqui no Centro Olímpico, estou acompanhando o treino da Ana Luísa dos Anjos Garcês. Ela está fazendo séries de 400 metros, ela fez 1 minuto e 33 agora, só que ela tem 63 anos, começou a correr com 36 anos e nunca parou. Praticamente já são
vai completando 30 anos ininterruptos de corrida, mas ela sempre teve orientação e hoje, aos 63 anos, ela é campeã mundial master dos 5.000 metros. Viajou o mundo inteiro, continua viajando, competindo, então sempre é importante ter a orientação de um profissional. Não sair correndo aí desesperado e se machucar. A corrida, ela não oferece riscos, mas se você treinar sem orientação, de uma forma errada, exagerada, aí sim pode acarretar problemas articulares e que vá impedir você de dar sequência ao treinamento. Vou dar um exemplo aqui. Ana, você que corre todos os dias, Oi, qual uma dica aí para o pessoal? a dica é começar devagar, não tem pressa. Já que você caminha, começa a correr, caminha, anda e corre devagar. Depois de 6 meses já vai ficar pronta, hábito para correr 5 km, 3 km. Nunca tem essa desculpa, ai, fica tomando esse remédio, ai que dor no joelho, ai que dor no braço. Para de tomar remédio. A solução é caminhar, andar. Rápido. Eu, hein? Vamos lá, terceiro tiro. Largando. A Ana falou algo muito importante. Começar com calma e com orientação. E hoje, se vocês observarem, existe mais mulheres correndo em São Paulo, no Brasil e no mundo. A proporção são 51% das mulheres e 49% dos homens. Outra dica importante, nós estamos no outono. Hoje, por exemplo, a temperatura está na casa dos 8 graus e nós estamos cedo aqui, então a roupa, o tipo de roupa que você vai utilizar é importante. Eu, por exemplo, estou de boné, tá? Como tirei o cabelo, uso o boné para proteger, porque é perda de calor. Estou com 3 blusas, uma de manga curta por baixo, uma de manga comprida abaixo desse casaco, é um corta-vento, para evitar pegar friagem. Então é importante nos dias frios, né? Agora outono, está chegando o inverno, estar sempre protegido. Calças de proteção também são importantes, mas isso também não vai impedir que você treine. As extremidades são que mais sofrem, tipo cabeça, os dedos das mãos, dos pés. Então sempre usem, de preferência, luva aí para proteger. E sempre com meia, com calça, para evitar pegar friagem. E mais dicas importantes, eu posso passar, tá? Eu tenho um blog no portal da Band, eu sou Vanderlei Oliveira. Vocês podem me seguir no Instagram WO18 e dar acesso ao blog que conta passagens, treinamento, histórias do atletismo nacional. Muito obrigado e vamos em frente. Bons treinos, boas corridas e sigam sempre em frente. Como meu pai dizia, siga em frente, faça o seu melhor e só pare quando cruzar a linha de chegada. Sucesso a todos no programa 60 e mais. Ao meu amigo, um grande abraço, Antônio Carlos Perreto. E aí, curtiram o nosso programa de hoje? Não esqueça, nos acompanhe em nossas redes sociais, o endereço está aqui embaixo. Espero você no próximo programa. Até lá, já agradecendo a sua audiência, ok? Até lá! Pessoal, como vocês podem ver, nós já estamos no cenário do quadro Carreira em Pauta para mais um bate-papo com ela, Nayara Maia. Tudo bem com você, Ana? Oi, Vanessa, tudo bem? E você, como passou o Dia das Mães? Tudo ótimo, graças a Deus, em família, com muito amor, muito carinho, que é o que importa, não é, pessoal? Agora, Ana, vamos conversar. Nós estamos conversando, fazendo uma série sobre feedbacks. A gente, semana passada, falou do feedback do líder. Mas hoje, nosso tema também é super importante, não é mesmo? Sim, o líder, por sua vez, ele precisa saber dar um feedback e o liderado precisa saber receber e atuar em cima do feedback que foi dado para melhorar os seus processos, o seu comportamento. Agora, Ana, eu tô com o celular aqui, porque você geralmente, né, no teu quadro, na tua coluna, melhor dizendo, você sempre deixa o gancho da nossa pauta da próxima semana. Sim. E eu recebi no WhatsApp
da Maria Aparecida, me questionando, fazendo uma pergunta para que você pudesse responder aqui. Bora lá, posso? Vamos embora. Olá, pessoal do Carreira em Pauta. Eu sinto que tenho coisas importantes para pontuar ao meu gestor que ajudariam muito no dia a dia da equipe. Mas morro de medo de ele interpretar como falta de respeito ou arrogância da minha parte. Como eu posso dar um feedback para quem está acima de mim, sem gerar um mal-estar ou parecer que estou querendo ensinar o trabalho dele? E aí, Ná? Perfeito, Maria. É uma excelente pergunta. No cotidiano surge, de fato, essa dúvida. Eu vou trazer uma situação hipotética, e aí, conforme for a situação da Maria, ela adapta para o cenário dela. Vamos supor que você é do setor financeiro. E como a maioria das empresas, você agenda as contas para pagamento, e aí o diretor ou uma pessoa superior que tem acesso vai e autoriza as contas para efetivar. Só que essas contas não estão sendo autorizadas, né? E está gerando aí um custo para a empresa de juros e multa. Então, o que você pode fazer? Você primeiro faz um levantamento, né, nessa situação de quanto está sendo pago de juros e multas, porque quando você vai dar um feedback, isso tanto para o líder quanto para o liderado, é importante que se tenha algo palpável, concreto, para que ele possa enxergar e facilitar o entendimento. Então, você viu lá que por mês foi pago R$500 de juros. Líder, toda vez que eu agendo, eu percebi, né, no último mês, que nós pagamos R$500 de juros e multa. E esse valor ele poderia ser convertido em outras despesas. Como eu agendo as contas e elas são autorizadas, e muitas vezes você não está presente na unidade ou está em reunião, eu queria alinhar um fluxo melhor de trabalho para que isso não aconteça, para que os juros eles sejam evitados para benefício da empresa e para que eu tenha um tempo livre que eu possa dedicar a outras demandas. Se você já tiver nas suas atividades ali algo que você possa sugerir, você pode. Caso não tenha, você precise de uma visão da tua liderança, você também pode pedir. Quando os processos eles estão sendo ou utilizados de forma prejudicial, ou você tem uma sugestão de melhoria para a equipe, eu vejo que com a educação e a gente conseguindo, né, passar ali a mensagem de forma colaborativa, não vejo nenhum problema e até benéfico. Porque às vezes, né, Ná, eu vejo muito isso no dia a dia. Você sabe que eu converso com muitas pessoas, a gente lida com o público, né? Às vezes o funcionário é bom, por falta de uma comunicação adequada dentro do setor, dentro da empresa, começam a acontecer coisas erradas e vai desmotivando o funcionário. Então, assim, do mesmo jeito que é importante o gestor, o líder, passar o feedback de como está sendo as atribuições do colaborador, o feedback pro gestor também é importante. Como que deveria ser feito? A empresa, o departamento, elege um funcionário para ser o porta-voz da turma, ou é legal que vá um por um conversar com o gestor? Tem alguma tática aí que você possa dar? Se o gestor ele costumar fazer aquela reunião one-on-one que nós conversamos para acompanhamento e para feedback, nessas reuniões você pode citar, né, alguma sugestão de melhoria. Eu analisei, eu percebi, eu notei. Sempre que você está de olho nos processos, porque isso é importante, as empresas elas percebem, né, quando o teu engajamento, se você está analisando os seus processos de melhoria, ou geralmente, se for um a um, às vezes o líder, na correria do dia a dia, ele não consegue atender todos, com exceção da reunião em si. Então, quando você tem uma pessoa, geralmente,
ou um assistente próximo, um coordenador, dependendo do grau de hierarquia, pode ser centralizado numa pessoa do departamento. Isso também é um outro ponto importantíssimo, né? É o tempo a gente sabe que é dinheiro. Então, eu particularmente, eu acho que se eleger no departamento todo um porta-voz é melhor. Sim, geralmente, se os departamentos eles forem maiores, eles têm uma pessoa responsável. Ou eu posso chamar de sublíder, uma pessoa acima, que ela verifica como está o andamento do setor, o que está acontecendo para repassar. Às vezes é de forma direcionada e às vezes é de forma intencional. A pessoa que tem mais habilidade para essa gestão acaba tomando para si e já fazendo esse papel. Araná, vamos resumidamente falar sobre o feedback do líder, a importância que existe para a empresa. É através do feedback que os processos eles vão ser alinhados e também não só o processo, mas quanto a cultura, o comportamento, os colaboradores, na obtenção de um resultado melhor. Eu já não gostei disso que você falou, hein, da cultura. Você já está deixando um gancho para o próximo programa. Não é assim, não. Deleta, vamos voltar. Agora, falando sério, né? Desculpa te interromper. Quando não há um feedback, a estrutura rui, não rui? Sim. Quando você não tem feedback, você tem perda de colaboradores, você tem uma rotatividade maior, os processos, como nós comentamos, eles ficam desalinhados e o teu trabalho ele não flui, porque como que você vai trabalhar sem saber como que o seu serviço está indo, o que você tem que ajustar? E isso é papel fundamental dentro da empresa. Bom, pessoal, esse tema é um tema muito vasto. Nós começamos semana passada falando sobre o feedback do líder, hoje do liderado perante o líder, que é um tema complicadinho, porque realmente a pessoa vai achar que quer mandar, quer ensinar o outro a trabalhar, e não é por aí. Eu também já fui do mundo corporativo, então, às vezes, uma palavrinha, uma conversa volta a dar um up pro colaborador. E eu acho que é isso que todo mundo quer, né, essa vontade, né, de trabalhar, essa vontade de... essa garra, que dependendo... Desculpa. Eu já vi muitas empresas recuperarem o colaborador após uma conversa de alinhamento. Com certeza. Eu conheço muita gente que às vezes começou com gás total, mas depois vai murchando e não quer mais. Desculpa, pessoal, produção não briga comigo, mas a pessoa acaba perdendo o tesão, aquela vontade, aquele gás que ela tinha, devido a algumas coisas mal interpretadas, no erro de comunicação, e acaba perdendo um excelente colaborador. Agora, pessoal, quem quiser contratar a Nayara, é muito fácil. Vocês estão vendo esse Instagram aqui? É o Instagram da Nayara. A Nayara é uma consultora especializada em RH e ela pode ajudar a estruturar a sua empresa, a achar o colaborador ideal. Não é isso, Ná? Isso, Vanessa. Vai ser um prazer. Os processos e as contratações, se bem ajustadas com o andamento da empresa, com o que ela busca, eles costumam fluir. E os resultados, que é o que nós mais queremos, eles aparecem de forma mais clara, mais eficiente. E, Ná, como que tá o teu curso aí dos jovens? Tá com muita inscrição? Sim, já estamos. Inclusive, ontem foi a segunda aula de uma aluna que se inscreveu. Ela fiz de forma particular e os cursos juntos, né, de turma, também já estão com as inscrições avançadas. Olha, você aí de casa, não perca a oportunidade. Você que está em busca do seu primeiro emprego, de dicas,
de currículo, de como se portar numa entrevista, acesse o site da Nayara e faça agora mesmo a sua inscrição. Mas tirando isso, a nossa conversa de hoje aqui, Naná, vai estar na coluna Carreira em Pauta da Nayara Maia, que existe na awtvnews.com.br. Toda segunda-feira você está colocando, não é isso, Ná? Isso mesmo. Na segunda-feira as informações já estão disponíveis. E olha, pessoal, é super importante que vocês acompanhem, porque aqui no programa é muito rápido, é muito dinâmico. Então, às vezes, fica alguma coisa faltando, né, Ná? E na coluna, a Nayara tem mais tempo para escrever. Quem está em casa lendo assimila melhor neurociência, que a Nayara já falou aqui. E é isso. Agora, Ná, mudando um pouco de assunto, saindo de carreira. Gente, você aí de casa, vocês viram que matéria legal do Vanderlei de Oliveira, mostrando a corredora de 63 anos. Maria Luísa, não é isso, produção? Gente, faz quase 30 anos que ela iniciou. Então não tem idade para cuidar da saúde, para cuidar do bem-estar. E agora, Ná, se despede deles, porque eu tenho só mais um recadinho para os nossos espectadores depois. Um beijo para todos, até o próximo quadro, com mais informações. E espero ter esclarecido e auxiliado a Maria Aparecida. E caso o cenário dela seja outro, ela fique à vontade para entrar em contato para eu ajudar. Pessoal, a gente falou de saúde no quadro 60 e mais. Não deixamos de falar de saúde profissional aqui no ambiente de trabalho. E agora nós vamos para o quadro Minuto Pet, conversar com a médica veterinária Evelyn Daphner sobre otohematoma. Você de casa sabe o que é? Não? Então fique grudadinho no sofá que você vai aprender. Olá! Gente, nós estamos para mais uma conversa com a médica veterinária Evelyn Daphner. E o tema de hoje eu propus para ela porque aconteceu com um pet meu. E na hora eu fiquei bem assustada. Até que a minha médica vet me acalmou, né, Evelyn? Tudo bem com você, tudo amor? Bem. Evelyn, nós vamos conversar sobre o que hoje? Otohematoma. Gente, o que vem a ser esse otohematoma? É um acúmulo de sangue entre a cartilagem e a pele da orelha. Então, de repente, você, do nada, você olha pro seu bichinho e ele tá parecendo uma almofadinha, a orelha dele. A orelha dele super inchada. Inchada, quente. Ó, olha lá, essa imagem dá pra ver bem. É, desse jeito, ó. Essa dá pra ver bem. Bem inchada, fica bem quente e causa muito desconforto para eles. Agora, existe uma solução rápida e fácil no tratamento, né, Evelyn? Isso, é que na verdade isso acontece porque já teve uma causa, isso é uma causa secundária, né? A causa primária normalmente é quando eles têm dor de ouvido, que são as otites, são inflamações no ouvido. Pode ser uma otite, pode ser uma alergia, algum bicho picou, pode ser ácaro. Então, o que acontece? Começa a coçar a orelha deles. E eles começam a coçar com mais vontade aquilo lá. E aquele atrito faz com que algum vaso sanguíneo Estoure, se rompa. E aí, como não tem para onde vazar, vai enchendo a orelha de sangue. E aí fica bem desconfortável. O cachorro sente dor. Ele chacoalha a cabeça Isso. demais. Tem alguns cachorros que chacoalham bastante a cabeça. Tem alguns se que coçam ficam... em parede. Isso, tem alguns que ficam com a cabecinha pendida, assim, sabe? Mas é assim, acontece raramente também, pode acontecer por trauma também. Tipo assim, brigou, bateu em algum lugar, pode acontecer. Mas é mais comum quando já tem uma otite, uma alergia, alguma coisa assim, e ele coça por causa disso. Então, o indicado é primeiro tratar a otite, se for essa a causa,
E depois, como que faz para Na desinchar? verdade, a gente acaba tratando as duas praticamente juntas, né? Porque a maioria das vezes, essa outra hematoma vai para cirurgia. A gente, aí, ó, tá passando agora a imagem do cachorrinho. Normalmente vai para cirurgia. Pode acontecer tanto em cães quanto em gatos. E ele vai para cirurgia, por quê? Porque daí o veterinário ele vai drenar aquele sangue e vai costurar todas as camadas da orelha certinho, deixar um dreno para Que não incha novamente, não haja pra esse excesso exatamente. de sangue. Enquanto isso, já tratando junto a otite, o que causou aquilo lá. Só que assim, existe alguns casos que podem ser resolvidos de outra maneira também. Existe caso que só com anti-inflamatório, quando é pouco, e o cuidado ali, né, de você ver o que aconteceu. Manter sempre limpo, né? Isso é uma das Isso. preocupações do tutor. Então, já drenou, faz o curativo, deixa sempre limpinho para não ter perigo de inflamar, né? Pode ser também que pode acontecer de você levar para o veterinário, ele consiga drenar, que nem o cachorro dela, eu consegui drenar só, e não teve, reapareceu de novo, porque tem vezes que você drena, e aí o vasinho continua saindo sangue, então não tem como você conter aquele, né, aquele sangramento, mas no caso do Botinha, a gente não precisou ir para cirurgia. foi bem porque assim, tranquilo. a minha médica vet aqui vai brigar comigo, mas como eu sou mãe de vet há anos, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive bicho. Então, a minha médica vet, ela sabe que eu sou meio de resolver rápido. E eu confio cegamente nela. Por isso que não houve a necessidade de ir para uma clínica, fazer uma cirurgia, nada disso. Isso, mas assim que perceber que aconteceu isso, leva no veterinário e ele vai dar o melhor diagnóstico e o melhor como resolver, o melhor tratamento para estar resolvendo aquilo lá, porque gera um desconforto e tem que resolver, né? Não tem daí como deixar daquela maneira. E se persistir, eu acho que a pessoa tem que fazer um exame, alguma coisa a mais, né, Evelyn, para ter certeza do que está causando, né? Isso. Se for crônico, otite crônica, tem que sempre estar tratando, até para evitar o autohematoma. Com certeza. E a gente vê muito em briga de... Eu sei que é feio, gente, que eu vou falar. Mas quem já não viu, existem várias matérias jornalísticas em relação a isso. Nas brigas de pitbull, quando tinham aquelas rinhas que deformavam totalmente a orelha, era proveniente disso também, né? Provavelmente uma parte sim, porque quando o que acontece, essas pessoas que também têm o cachorro e não têm cuidado, muitas vezes fica aberto, a ferida. Fica aberto. E aí o que acontece? Cicatriza de qualquer maneira aquilo lá. Então a orelha fica torta, que a gente até comenta que é a orelha de couve-flor. Ela fica torta. O que é ruim também para o cachorro, pode afetar a audição dele, ele pode ficar repuxando aquilo lá. Então tem que cuidar, não tem jeito. Se aconteceu, tem que levar no veterinário e tem que cuidar. E pessoal, sempre a gente frisa muito isso. Tem coisas que não são dinheiro, então a gente frisa, sempre procure um médico veterinário. Eu não tenho condições de levar hoje, a vida é feita de altos e baixos, né? Então acontece, hoje eu não tenho dinheiro para levar no veterinário. Mas procure na sua cidade uma ONG, procure um hospital público veterinário. Hoje a maioria das cidades tem, né, Evelyn? Tem também as clínicas populares, que tudo se resolve. Só não pode deixar de dar assistência ao seu animalzinho. Isso. Agora, pessoal, como vocês sabem, eu falo muito da Evelyn. Eu recomendo a Evelyn como médica veterinária. Então, você aí de casa, que mora em Sorocaba e região, e quiser contratar os serviços da Evelyn, entrar em contato com ela, como é que faz, Evelyn? Tem meu Instagram, @med.vet.evelyn. E sem contar que toda terça-feira, no portal awtvnews.com.br,
tem a coluna Minuto Pet, onde a Evelyn vai estar colocando o tema discutido no programa e com certeza com muito mais conteúdo, né, Isso, Evelyn? muito mais informação. E também respondendo as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida a mais também, a gente responde, a gente fica à disposição. E quem quiser saber sobre todos os assuntos tratados aqui no Minuto Pet e não assistir um programa ou outro, não tem problema. Sabe por quê? Ele passa no YouTube, no canal da AWTV Oficial. Lá tem todos os programas dessa temporada e você pode assistir, deixar o seu comentário, o seu like. Geralmente nós mesmos respondemos e é um prazer enorme estar com vocês nos 360 graus tecnológicos, porque é TV streaming, é portal de notícia, rede social, é muito legal. Então, eu só posso me despedir, deixar a palavra com você, Evelyn, para se despedir deles. Um beijão, qualquer coisa, manda mensagem, manda foto, que a gente sempre está querendo saber o que vocês estão achando do nosso programa. Novidades. Novidades. E olha, participe você também do TMTM. Tá vendo esse GC aqui? É o Instagram da produção. Desculpa, gente, não é Instagram não, é o WhatsApp. Eu já tô ficando meio pneuzinha hoje. É o WhatsApp da produção. Lá você pode mandar foto dos seus pets e aparecer aqui no nosso telão. Você pode mandar pautas. Olha, meu cachorro passou por uma cirurgia por causa disso, disso. Como que eu devo proceder? E outra, que eu não falei. A produção vai brigar comigo, mas eu faço questão de falar. Pessoal, o Minuto Pet, ele apoia a APAN, Associação de Protetores de Animais de Mairinque. Eu já fiz uma matéria com a Giovana Botti, presidente dessa associação, há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, e eles precisam muito de ajuda. Então, se você puder doar R$10, R$5, o que você puder doar de coração, a APAN agradece. Porque com tantas ONGs que a gente não sabe, a procedência, essa eu conheço e eu assino embaixo. Então, deu no coração de doar? Doe para a APAN. É essa chave Pix que está aparecendo aqui no GC. E logo, logo, eu faço questão de fazer outra matéria de novo na PAN para mostrar como a PAN está depois de 2, 3 anos. Gente, um beijo enorme. Fiquem com Deus. E agora o quadro Tá no Astral com ela, Nanda Costa. Diretamente dos estúdios do Tá no Astral, nós vamos conversar com ela, Nanda Costa. Tudo bem com você, Nandinha? Tudo ótimo, espero que todos estejam vindo de uma semana maravilhosa, porque a nossa foi maravilhosa, né, Vã? Com certeza, Fê. Eu não tenho o que reclamar. Agora, você aí de casa já sabe que na terceira semana do mês, nós fazemos uma tiragem especial para o signo regente. E esse mês, nós estamos entrando sobre a regência de Gêmeos. Bora lá, Fefe, falar um pouquinho sobre esse signo? A gente tá falando de um signo mutável, altamente mental. E ele é um signo muito interessado por inteligência. Então, assim, quem tá tentando conquistar um geminiano, saiba que você tem que ser inteligente. Você tem que ter um bom assunto, saber sobre várias coisas. É assim que a gente conquista. Não é elogiando. Elogio sempre faz bem, todo mundo gosta. Mas assim, é mostrando que você é uma pessoa agradável de ter conversas, né? Que tem profundidade. Valorizar a pessoa, né, Fê? Isso. Então, aí a gente tem aqui um signo muito... ele também não gosta de monotonia. A monotonia deixa ele desestimulado, né? Ele vai perdendo o brilho. Se ficar tudo igual, ele vai perdendo o brilho. Então, a gente também está falando de um signo ele tem uma falta de... Ele tem um pouco de dispersão e foco, porque ele tem muitas ideias na cabeça.
Então, eu separei algumas pedras também para esse signo, para dar essa ajudada nessas características que ele tem, que sendo bem exploradas são maravilhosas, mas a gente tem que deixá-las sempre no positivo para tirar o melhor delas. Então, a gente tem a ágata para equilíbrio mental, o citrino para clareza e expressão, né? Que é um ponto forte deles e é sempre bom deixar ele muito positivo, porque é o que vai chamar atenção para o signo de Gêmeos. O olho de tigre, que é foco e direção, porque como ele tem ideia demais e quer saber sobre tudo, sobre todos, sobre o mundo, ele acaba às vezes dispersando. E aí a gente tem a água marinha, que é para comunicação fluida, que é para ele conseguir colocar em palavras tudo o que se passa aqui dentro, porque às vezes a comunicação dele, apesar de ser boa, pode se tornar confusa, porque é coisa demais e a boca não acompanha. Então, assim, para quem está procurando assim, todas essas coisas para o signo de Gêmeos, a gente tem que ter essa compreensão que eles têm essas características. E olha, gente, tudo que a Fê falou é a mais pura verdade. Eu sou mãe de um geminiano, 12 de junho, bem no Dia dos Namorados, e eu tenho que reconhecer. Às vezes falta foco, ele é inteligentíssimo, meu filho, ele é um amor de pessoa, mas ele pensa em tantas coisas ao mesmo tempo, Fê, que você tem que falar assim, vamos falar de um assunto por vez, que é para a pessoa focar. E às vezes vamos no básico, no simples, porque eles estão aqui, né? Ele viaja na batatinha. Ao invés de resolver a situação de uma maneira rápida e prática, não, ele resolve, mas de uma maneira mais complexa. A verdade é essa. Então, eu ia dizer para o pessoal de Gêmeos, é sempre bem legal quando a gente está assim, eles têm que começar a ter a noção, tipo, eu estou muito disperso. Colocar o pezinho na terra, na grama, sabe? Tirar a meia, ir lá e colocar um pouquinho, ficar um pouquinho ali em silêncio, só solta o pensamento, deixa ele andar. E sentir a energia do solo subindo, né, Isso, Fê? porque a gente precisa dar uma aterrada de vez em quando. É um signo de ar. Então, Isso que eu ia te perguntar agora, Fê, o elemento dos Gêmeos. É o ar, né? O regente do signo é Mercúrio, que é um planeta que rege a mente, a comunicação e o movimento. Então, são características dele. Mas só que para colocar no plano físico, no plano material, às vezes a gente precisa colocar o pezinho no chão. Sim. Agora, Fefe, vamos fazer uma coisa especial para os geminianos? Vamos fazer uma tiragem mais completa para eles terem uma noção de como que vai ser esse mês? Acho que a gente vai fazer como vai ser todo esse aninho, assim. O que tu acha? Ótimo. A gente tem uma ideia, assim, do como vai correr o ano. E depois, durante o mês, a gente faz aquela pitadinha de este mês. Fechou, combinadíssimo. Acho que o pessoal lá de casa vai gostar, não vai? Então, e eu vou fazer, dessa vez eu vou usar o baralho do tarô. Porque a gente tem outras respostas com o tarô. Então, vamos lá. Esse é o momento mais de expectativa, né? A hora que a Fê tá embaralhando, que ela tá começando a virar, a gente não consegue ver as cartas e quer saber o que saiu. Então, aqui no centro deste ano, a gente tem a... Meu Deus, a sacerdotisa. A palavra. Fugiu. Eu tô ficando dispersa igual o germiniano, tô conectada. E aí, o que a gente tem aqui? Ela é a mulher do conhecimento, tá? Ela é a detentora do conhecimento. Então, aqui, o que cruza isso? A ação. Então, assim, nesse ano, tem muito disso que a gente estava falando. Tu tem o conhecimento. Tu sabe as coisas. Mas tu tem aqui o 8 de pausa. Então, assim, o que eu preciso que tu faça é o elemento fogo, que é a ação. Faça, né? Então, pega uma coisa por vez e faça. E aí, a gente tem aqui um retorno, o número 8, a gente está falando de um retorno financeiro e de uma justiça. Então, aqui, o que cruza isso é que você tem que começar a pôr em ação neste ano isso tudo. Para abaixo, a gente tem aqui o pajem de paus. Às vezes, tu pode ser um pouco impulsivo, né?
Então tem que ter um pouco de cuidado com essa impulsividade, porém, essa impulsividade, no caso de vocês, ela é positiva, porque daí ela tira vocês do plano da ideia e traz vocês para o plano físico. Então, a gente dá uma olhadinha na impulsividade, mas deixa ela te levar, né? É só saber dosar a impulsividade, né, Fê? Você não pode ser nem Isso. 8 nem 80. É, por exemplo, eu quero sair hoje à noite, Vanessa. Eu quero sair hoje à noite, porém, eu não vou sair dirigindo meu carro porque vou beber. Então, assim, você vai sair, você vai fazer o seu ato de quero ir. Mas aí eu vejo da maneira melhor em que eu posso fazer essa situação, né? Então, é medir aqui. Aí, aqui para trás, a gente tem o Hierophante, que é assim, é tipo... Ele é o Papa, né? Então, assim, tu vem de um ano muito espiritual, muito introspectivo, e por isso também você chega nesse ano com esse conhecimento, tá? Então, Ele estava num ano, Fê, de descoberta interior, né? Isso, e de conexão com o astral, com o mundo físico, então é muito no caso do Geminiano, dele mesmo com o todo, né? Então agora a gente sai deste ano e chega nesse ano do conhecimento para pôr em prática. Aqui a gente tem na cabeça a vitória, a gente tem a carta dos carros. Se tu conseguir colocar todo esse teu conhecimento e todo esse tempo de introspecção que tu teve para o plano físico, tu só vai ter vitórias nesse ano. A gente está falando de um monte de coisa boa. E aí aqui a gente tem, inclusive, para o final aqui dessa tiragem, a gente tem o Rei de Copas, que é, assim, é um domínio melhor dos teus sentimentos, porque como a gente, do signo de ar, é muito avoado, a gente tem uma dificuldade de lidar com sentimento. Então, uma vitória sobre si mesmo, sobre essas questões sentimentais, aqui a gente pode estar falando de um amor também, sentimentalmente falando, ter um ano bem positivo nesse sentido. Ou de emoções pessoais, né, Fê? Isso, mas é um domínio e um senso também de emoção, assim, de tipo, de saber onde eu estou, o que eu quero. Então é um ano muito de... Só que, ao contrário dos outros, que talvez tenham que parar para pensar, para chegar neste momento, o geminiano mora muito no pensamento, então nesse ano estou pedindo para você fazer. Pensar menos, fazer mais. Quando você tem ideia, faz ela. Agir. Isso, a gente precisa de ação. Então, a palavra-chave para o geminiano nesse ano, se for resumir tudo, é ação. Ele já tem o conhecimento, ele já tem a inteligência, vamos dizer assim, né? O saber, o mental. Então, agora chega o momento de agir. É isso? E ele já tem um impulso também. Ele só precisa deixar esse impulso andar. Claro que, como a gente falou, de uma maneira mais segura, procurar a melhor maneira mas deixar ele acontecer. Agora, você aí de casa, que viu essa tiragem e quer que a Fernanda faça uma tiragem para você, gente, é muito fácil. Tá vendo esse Instagram que tá aparecendo aqui no GC? É o Instagram da Fê, Guruxa Oraculista. Você pode segui-la, mandar mensagem. Eu tenho certeza, né, Fê, que você vai ter o maior prazer em fazer essa tiragem, né? Claro, a gente está aguardando vocês na rede social para fazer. Entre em contato com a gente por lá ou por aqui, né? E aí a gente vai fazer aquela tiragem de 1 hora para a gente fazer todas as perguntas que vocês quiserem por vídeo. A gente também tem a possibilidade de algumas perguntas soltas por áudio. Então, assim, é só entrar lá e chamar a gente que a gente vai conversar. E a gente sempre arruma espaço na agenda, porque a gente sabe que quando procuram a gente, é tipo, tô com uma emergência. Então, a gente sempre dá um jeitinho. Não, sempre que a gente procura, eu sou uma que apareceu alguma situação, eu sempre procuro saber o que o astral tem para me falar. Qual que é a mensagem do astral para aquela situação que apareceu? Eu acho que muita gente faz isso, né, Fê? É, para a gente saber também, tipo, esse é o caminho ou é esse outro caminho? Quais são as minhas possibilidades nesse caminho? Não é que o astral vai ditar o caminho que você deve seguir. Ele vai te dar as situações
E você vai ter o discernimento De de escolher. escolher o melhor. Isso mesmo. Agora, você aí de casa aqui quer apenas uma perguntinha. Gente, tá vendo esse WhatsApp aqui? É da produção do TMTM. Você pode participar. É só você mandar seu nome completo, a data de nascimento e uma pergunta. Seja de âmbito profissional, amoroso, financeiro, de saúde. E a Fê sempre gosta de uma historinha para ela poder... A gente adora conectar com a historinha da pessoa e todo mundo gosta de ouvir historinha. Então, conta a historinha pra gente. Mas aqui... De vida amorosa. Tipo, quero saber sobre minha vida amorosa. Ok, mas aí me conta a historinha. Porque Né? é diferente. Quando você sabe um pouco mais da história, é diferente, você já pode se dirigir à pessoa de uma maneira mais correta, né, Fê? Eu quero saber da minha vida amorosa, mas eu sou noiva, eu quero casar, você vê casamento pra mim? É uma coisa. Isso. Agora a pessoa fala, eu quero saber da minha vida amorosa, às vezes a energia da Fê não consegue se conectar perfeitamente com a da pessoa e ela não sabe se a pessoa tá num relacionamento, se ela quer entrar num relacionamento. Então, quanto mais detalhes você der, melhor vai ser a resposta. É porque daí eu vou conseguir. Não é que a carta não tá respondendo. Só que assim, se você me fala que você já tem um namorado, eu consigo direcionar o que saiu para o relacionamento que tu já tem. Agora, se tu não me disser que tem um namorado, aí eu posso estar falando de qualquer pessoa que aparecer no teu caminho. Porque, né, eu leio cartas, eu não adivinho. É verdade. Então, pergunta. Agora, nós já falamos, Fefê, do teu Instagram, para quem quiser fazer uma tiragem completa. Falamos da participação aqui no TMTM. Agora está faltando uma coisa. A nossa, eu falo nossa, gente, porque todos nós que participamos do TMTM temos um quadro, uma coluna na awtvnews.com.br. Falei rápido demais? Não tem problema, tá aparecendo aqui no GC. Aonde a Fê, semanalmente, faz a matéria do que foi falado aqui. E a matéria é muito mais completa, porque o nosso tempo aqui é curtinho, né, Fê? Isso, a gente vai colocar lá para os germinianos algumas características que acabaram não sendo faladas aqui. Para você que é do ascendente de Gêmeos, você pode também dar uma boa lida, porque a gente está falando sobre você também. E aí, para quem também está tentando conquistar um geminiano, também pode dar uma olhadinha lá, porque aí vai ter algumas características que não cabem aqui. É verdade. E você que perdeu o programa ou pegou o programa pela metade, não se preocupe. Todo domingo à noite, nós subimos para o YouTube, na página oficial da AWTV, todo o programa. Você pode ver os quadros que você quer. E olha, deixe seu comentário, siga a AWTV, que é um prazer enorme essa troca de carinho, de energia com vocês. Quer se despedir deles, Fefê? Claro! Então, na semana que vem, a gente vai ter outro arquétipo. E o que a gente vai falar? A gente tem outro arquétipo para falar. E aí a gente vai ter... Eu espero Não vocês... fala muito, Fê. Deixa meio que o pessoal surpreso aí. Então, aí a gente vai ter toda essa questão do outro arquétipo. A gente vai ter coisinhas. Então, eu espero vocês na semana que vem, porque eu já estou sentindo saudades. A gente pode falar uma coisa, Fê. Que o arquétipo da semana que vem vai ser destinado ao público masculino. Isso a gente pode falar. Então, ele é masculino, mas, porém, todavia, entretanto, a gente pode usar ele também. Tá, mas já que a gente falou sobre Nefertiti no último arquétipo, vamos falar que é pro público masculino para eles não ficarem com ciúmes, Fê. Tá bom, tá bom. Então, pessoal, eu só posso pedir que vocês me sigam nas redes sociais. O meu é @VanessaMaiaReal. Gente, é um prazer enorme estar com vocês. O nosso programa é feito por vocês e para vocês. Então, nosso beijo especial a todos os espectadores de norte a sul desse país, leste a oeste, do oriente ao ocidente desse mundo maravilhoso.
E olha, nosso encontro semana que vem já está marcado. Um beijo e fiquem com Deus.